galerinha do SSA1, eu sou a professora Rosângela de Biologia e hoje nós vamos trabalhar embriologia. Só que, saca só, nós vamos ter que fazer um estudo, uma análise hormonal com as gônadas sexuais. Isso é importante, tá? Quando cai em questões de embriologia, na parte inicial dela, para estimular aquela parte da gametogênese, porque você sabe que se a gônada sexual estiver funcionando, quer dizer, testículos e ovários, a célula sexual ela sai, tá? Nós vimos lá na gametogênese que os testículos eles produziram as suas células sexuais. E para a parte feminina, nós vamos ter que ter também as gônadas, ovários, produzindo e liberando suas células sexuais, que no caso, a saída do ovócito 2. E aí é o detalhe, tá? A menina, ela pode simplesmente liberar suas células sexuais e nesta célula, ela pode não sofrer a fecundação, nem concluir a sua maturação. E aí o que acontece? Esta célula vai se degenerar. E o que acontece com a parte do útero da garota? Que já é um outro órgão, tá? Então, a parte hormonal aí, ela é importante. A gente tem que saber essa sequência. Quais são os hormônios, onde eles agem, qual o efeito que ele vai trazer pra gente, beleza? E outro detalhe importante. Será que todas as vezes que a célula sexual sai, ela está apta a ser fecundada? Outro ponto importante que também vai ser respondido na nossa videoaula, que é essa célula quando sai, ao encontrar a célula sexual masculina. O que acontece com os hormônios? Será que existe algum outro hormônio que vai entrar no pedaço? Tá? Outro ponto importante, são duas perguntas, agora a terceira pergunta, que ela será respondida ao longo da nossa videoaula, que é, será que apenas os hormônios hipofisários, quer dizer, folículo estimulante FSH e o luteinizante LH que funciona? Vou logo te responder que não, não apenas eles, mas também os hormônios ovarianos, tá? A progesterona e o estrógeno. A testosterona na mulher é em menor quantidade. É importante que ela fique na menor quantidade. E tem um outro hormônio, que é o HCG, tá? O hormônio gonadotrofina coriônica. Ele vai ser imprescindível no momento em que ela, de fato, encontra-se grávida, tá? Ou seja, o corpo dela vai permanecer, segurar toda aquela modificação lá no tecido endometriano. Vamos dar uma olhadinha nisso? Olha só. Eu coloquei para vocês de início hormônios e gônadas sexuais. A relação entre eles, o que acontece, tá? Que fique claro para vocês. A adenipófise é a nossa glândula mestra. Ela se localiza no meio da tua cabeça, tá? E é considerada a glândula que vai controlar, ter o contato direto, através de hormônios, pela corrente sanguínea, obviamente, com todas as outras glândulas do corpo, tá? Então, não é curiosidade, assim, não é algo do outro mundo. Ela vai ter esse controle. O que acontece? A adenipófise, ela vai ter o contato com as gônadas sexuais, no caso da mulher, com os ovários, através do FSH. Lá na gametogênese, nós vimos que o hormônio FSH é aquele que vai agir sobre o estímulo, o desenvolvimento, a conclusão do processo de maturação. Pode ser o início da maturação e, posteriormente, com o contato do espermatozoide, a conclusão da maturação, tá? Então, o FSH vem à tona na puberdade para fazer com que o ovócito 1 se transforme em ovócito 2 nas células de Greff. Quem são as células de Greff?
são as células que passam por meiose no ovário. Então, o FSH vai chegar nele e vai dizer, ó, ócito 1, vira ócito 2. E ele vai virar, vai se transformar. Ou seja, vai passar para uma outra parte da maturação. Mas não vai concluir, tá? Mas não para por aí. Cabe ao LH, o hormônio luteinizante, estimular a liberação do ócito 2. O ócito 2 só sai da célula de Greff com a presença do hormônio luteinizante, o LH. Que fique claro, tá? Quando vocês olharem as questões, LH é que diz, ovócito 2, saia. Saiu. Vocês ouviram o que eu falei? Saiu o ovócito 2. Então, a mulher, neste momento, ela está ovocitando, liberando o ovócito 2. Então, nesse momento aqui, saiu o ovócito 2. Ovocitação. Beleza. Só que vai parar por aqui, tá? Eu desenhei esse primeiro esquema para dizer o seguinte, que quando esse ovócito 2 sai, ele tem, em média, 48 horas. Ovócito 2. Ele vai ter, em média, 48 horas de vida. Então, em 48 horas, ele espera conectar-se ou entrar em contato com o espermatozoide. Mas se isso não acontecer, Rosângela, olha só. Saiu, o que vai acontecer com a parte olha, essa parte interna aqui, mesométrica, do útero, a parte do meio, do tecido mesométrico. Ele vai se desenvolver alterando a parte interna do útero, que é o endométrio. Eu vou colocar aqui uma alteração dele, tá? Então, isso aqui ele alterou. Ó. Essa alteração requer uma vascularização a mais. Então, olha só. Eu vou ter vasos sobressalentes aqui, tá vendo? Esses vasos, eles estão ali para nutrir essa alteração endometriana. E com relação ao ovócito 2, tá por ali, ó. Tá ali na tuba uterina, a antiga trompa de Falópio. Então, tuba uterina. A mulher, ela tem 2 tubas uterinas, um útero e a presença vaginal. Então, olha só. Na presença da tuba uterina, com a presença do ovócito 2, o que vai acontecer? Ele está ali na sua sequência normal do tempo, mas ele não vai multiplicar-se. Para acontecer isso, entrar em processo de segmentação ou clivagem, ele precisa do contato com a célula sexual. Isso não vai acontecer. Porque nesse momento eu quero que a menina menstrue. Então, ou seja, não vai dar origem a um novo ser, tá? Aquela garota que nunca teve óvulo, na verdade, só chegou até o ovócito 2. A gente falando aqui, ó, e a alteração aconteceu, e o tempo do ovócito 2 foi seguindo. Mas o espermatozoide não apareceu. O que vai acontecer? A célula, ela vai, olha, se desfazer. Ela é microscópica, tá? Ela vai se desintegrar, se degenerar. Tá lá, se modificou. Tá, Rosângela, e a modificação dessa estrutura aqui uterina? Vai ficar como? E como isso aconteceu, né? Pô, é assim e tal? Não, vê só. Ovócito 2 já tá ali, tá? Vou tirar antes, ó, apaguei. Já apresentei ele, apaguei aqui o ovócito 2. É ele ainda, tá? Greff, por sua vez, com a saída do ovócito 2, que o LH ordenou, vou apagar aqui o nome ovário, que já foi devidamente apresentado para vocês. Vou te mostrar um detalhe aqui que é muito pertinente. Olha, dá uma olhadinha para a Greff, a célula. Ela agora está sem o ovócito 2 e ela já apresenta uma certa modificação. Vamos dizer que já passaram aí, sei lá,
24 horas. E ele está por aqui, à espera do espermatozoide. E a alteração ali, o que aconteceu? Grefe, com essa modificação, o próprio útero, ele vai receber estímulos hormonais, só que agora os hormônios são os hormônios ovarianos, tá? Então eu tenho aqui estrógeno e a progesterona. Que vão atuar diretamente no útero. Deixa eu melhorar isso aqui, o espaço ficou pequeno. Deixa eu escrever ele aqui bonitinho. Estrógeno e progesterona, eles vão agir sobre o útero, justamente para influenciar nesse processo da modificação, tá? Deixa eu colocar ele aqui. O estrógeno, não esquece que o estrógeno é um hormônio ovariano, tá? E aqui, ó, progesterona. São hormônios ovarianos. Então, muito cuidado quando eles te perguntarem. Eles fazem um jogo nas questões. Quando são abordados esses hormônios, ele faz assim, olha, ele mistura hormônios hipofisários com hormônios ovarianos. Tem que ter tranquilidade na separação. Hormônios hipofisários, FSH e o LH. Hormônios ovarianos, estrógenos e progesterona. Qual é a função deles? Agirem sobre o útero, modificar, preparar o colchãozinho do bebê, tá? Então, para isso vai precisar de uma vascularização a mais. Tudo bem. Seguindo aquele nossa ideia de que a célula ovócito 2 concluiu as 24 horas, chegou para 48 horas, e aí olha o que aconteceu. Eita, olha, se desfez, tá? Se degenerou. Bem, já não tem mais célula sexual. O que vai acontecer? Não vai acontecer um feedback, uma resposta lá para a célula de Greff dizendo, ei, não fica atrofiada não, permanece. Não vai acontecer isso. Vamos dizer assim, a substância que vai dar condições para estrógenos e progesterona continuarem em alta é o lipídio. Só que o lipídio não vai aparecer aqui a mais, o suporte de mais lipídio não vai aparecer. Ou seja, estrógeno e progesterona começam a ter uma quantidade diminuída. Tudo bem? Então vamos voltar aqui. Quando ela está ovocitando, a célula sexual sai. Estrógeno e progesterona começam a ficar em alta. Principalmente progesterona, que vai agir sobre o tecido endometriano, alterando ele, tá? Preparar o colchãozinho do bebê. Tudo em alta. Progesterona em alta. Passado 48 horas e os dias vão seguindo, e essa quantidade de estrógeno e progesterona tende a diminuir. Mas por que diminuiu? Porque não ocorreu a fecundação. Beleza? Então, olha só. Acabou aqui, vai diminuir aqui a quantidade de estrógeno e progesterona. Consequentemente, olha só. Vai se desfazendo aqui o tecido, aquela estrutura a mais do endométrio. E, obviamente, com essa descamação endometriana, ó, ela vai ser seguida de liberação de sangue, porque os vasos ficam abertos. Então, gente, esse sangramento é em decorrência da não sustentação de estrógeno e progesterona em alta. E por que isso não aconteceu? É porque a célula de Greff aqui, ele não se desenvolveu naquilo que nós chamamos de corpo amarelo, tá? Então, se não aconteceu isso, tudo vai se atrofiando, descamação, seguida de liberação de sangue. Isso caracteriza a menstruação. A menina menstruou. Então, menstruação, ela precisa desta modificação hormonal para ela acontecer. Por isso que é um sangue impuro, porque sai um sangue com descamação do tecido, a redução do endométrio. E a célula sexual, ela não está presente, tá? Por quê? Porque ela se desfez.
Diferente aqui, nessa situação que eu vou mostrar para vocês aqui agora, é o seguinte. Veja que eu já dei continuação aqui da célula de Greff. Olha, a célula ovócito 2 já saiu pelo estímulo do hormônio luteinizante, o LH. Saiu aqui, ó, o ovócito 2. Espermatozoide encontrou, olha, só tocou. Nesse momento aqui, gente, é ovulação. Vamos lá ver. A UPL é muito criteriosa com relação aos nomes. E o fato que está acontecendo, tá? Isso daqui é chamado de ovocitação. Ovocitação, como vocês viram anteriormente. Ovocitação. Ou seja, ovócito 2 já na tuba uterina. Logo no início da tuba uterina, do ovário para a tuba, vai acontecer isso daqui. Isso daqui já tem outro nome. É chamado de ovulação. Por que ovulação? Porque a presença do espermatozoide estimulou a modificação, a conclusão da fase de maturação. Mas não fecundou ainda. Cuidado com isso. Olha aqui, ó. Nesse momento aqui, agora, é que vai acontecer a tal fecundação. Então, para ocorrer fecundação, olha só, o N, a célula sexual feminina, que tem um pronúcleo, um N, ela agora, olha, já tem a presença da parte masculina, que seria o outro pronúcleo. E a nossa célula 2N apareceu, a nossa primeira célula diploide. Então, isso acontece com o processo de fecundação. Então, aqui agora eu tenho 2N, beleza? Agora, gente. Mas 24 horas, a menina nem sabe direito se está grávida, mas 24 horas após, olha só como ela já tem. Ela já tem não apenas uma célula, mas 2 células. E ali eu vou chamar de processo de segmentação ou clivagem, que são as mitoses, que acontecem por 7 dias, até chegar no endométrio, que já está bem alterado. Olha só, alterado, prontinho para receber o futuro embrião, que já está acontecendo ali. Processo de embriologia, ela acontece a partir da fecundação. Então, ficou claro esse processo? Cuidado. Então, olha só, mais adiante. 2N, já passamos a ter aqui 2. Olha lá, mais 2, 4 e por aí vai. Até chegar aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês o nome dado a isso aqui. Eu vou adiantar, mas não é bem assim a explicação da embriologia. De forma sequenciada, lentamente, vocês vão ver já já. Então, o nome dado a esse momento aqui é o processo de nidação. Então, isso aqui é chamado de nidação. A nidação, ela acontece com blastocisto, tá? Deixa eu botar o nome do cara aqui. Blastocisto. Tá dentro? Blastocisto. Beleza? Então, nidou, blastocisto. Nidação. E a parte hormonal? É aí que entra, vê só. Lembra que a célula saiu. Olha como Greff encontra-se. Greff agora não é mais Greff, tá? Antes ele era Greff. Vou botar aqui um acúmulo pequeno, olha. Começa a acumular nele lipídio. Lipídeos acumulando-se. Acumulando. Ok. Se ele está se acumulando, posteriormente, olha para aqui como é que ele está. Super, com uma quantidade de lipídio muito boa. Então, eu passo a ter agora o que chamamos de corpo amarelo. Corpo amarelo ou lúteo. Corpo amarelo ou lúteo. Esta célula é ela que vai dar o suporte para a produção de mais e mais e mais estrógeno e progesterona. Quando a gente sinaliza que a progesterona está altíssima e ela persiste alta, a menina está grávida. Mas, naqueles exames
mais rápidos, ou até mesmo usando a taxa através de intravenosa do sangue, você vai ver que tem um hormônio que aumenta, ele é chamado de HCG. O HCG, o beta-HCG, simboliza para a gente que está ocorrendo esse feedback aqui agora. Vê só, olha o feedback. Se já tem lipídio acumulado, os hormônios ovarianos são hormônios lipofílicos. Eles são a base de lipídios. Então, precisa desse suporte a mais aqui, corpo amarelo, para ele continuar sempre em alta e não baixar na sua quantidade, tá? Não esquece que aqui ocorreu uma diminuição, uma baixa. Aqui, ó, nós teremos uma alta que persiste de estrógeno e da progesterona, que vai dar esse suporte aqui de permanência dessa alteração do endométrio. Quando ocorre a nidação, esse é um ponto importante. Nidou, o que vai acontecer? O feedback de resposta, feedback positivo, quer dizer, eu vou dar uma resposta para o corpo lúteo, para a célula de Greff. Eu vou dizer, permaneça aí por 3 meses. Vou dar um feedback aqui agora, olha só. Nidação, feedback, ou seja, resposta, feedback. Feedback positivo, ou seja, aumenta a quantidade de lipídios. Quem foi que deu esse feedback? O HCG. Quem é o HCG? É o hormônio gonadotrofina coriônica. Pessoal, com esse termo aí, já levanta pra gente 2 pontos importantes, como por exemplo, corion. Nós vamos ver posteriormente que corion é um anexo embrionário que vai estar em contato com essa alteração endometriana. Que os 2 juntos vão formar a decídua, a placenta, também chamada de decídua pela UPE, tá? Outro ponto importante que a gente percebe aí é que aquele exame beta, vou fazer o beta-HCG. Beta-HCG é para ver se está rolando esse feedback aqui, simbolizando que, olha, já ocorreu nidação, já se passaram 7 dias, e se em 7 dias isso não acontecer, aí o bicho pega, tá? O que é que vai acontecer? Caso não nide, um aborto espontâneo. Ou seja, a menina não ficaria grávida. Então, beleza? Então, isso aqui serve para vocês entenderem que, a partir dali, já o embrião vai se desenvolver e vai se transformar em feto. Agora, tem um detalhe importante que dá para a gente ver nessa videoaula, que é a modificação do zigoto. Como é que ele fica? Olha só, a partir do zigoto é importantíssima. Você vai ter que dar uma olhadinha na quantidade de substâncias nutritivas, que a gente chama de vitelo, tá? Mas como assim, Rosângela? Zigoto, célula-ovo, a diploide. Olha só, olhando para isso aqui, o núcleo de quem? Da célula-ovo, zigoto ou célula-ovo, a nossa célula diploide. Aqui é o núcleo dela. Olha para esse núcleo aqui. Eita, ele se modificou mais um pouco. Mudou a posição, um pouquinho. Olha para esse daqui. O zigoto. O núcleo está lá na ponta, na extremidade. Olha para esse aqui. Permanece no meio. Os zigotos, eles também têm nomes diferentes, de acordo com a quantidade de vitelo. Substâncias nutritivas. De onde? Da fusão das 2 células sexuais. Olha para a distribuição desse vitelo. Pouco e bem distribuído. Olha para esse, pouco. Mas não está tão bem distribuído, não. Tem uma área que tem mais, a outra que tem menos. Se comparado a esse daqui, ó. Esse daqui tem tanto que eu vou pintar. É assim que eu costumo falar. Olha só. Pintei. Mas você percebe que uma área tem, a outra não tem? Bem distinta. Aqui tem pouco, mas em todas as áreas. Contemplando todos os quadrantes. Olha para aqui agora. Muitas. Mas também em um local só. Ou seja, o vitelo que aqui aparece
ele também já diz qual é o indivíduo que passa por isso, tá? Então é bom que vocês façam exercícios com relação a isso aqui. Porque os nomes é imprescindível. E a segmentação ou clivagem, as mitoses, elas são diferentes, galera. Olha só. Esse daqui é o isolécito. Isolécito, também chamado de alécito, oligolécito, que é o nosso, por sinal, tá? Deixa eu botar aqui, oligolécito. Esse daqui, por essa diferença, ele é chamado de heterolécito. A diferença entre eles. Esse daqui tem uma cicatrícula ou disco germinativo. Que é isso? É essa área aqui, ó. Sem nada, beleza? E ele é o telolécito. Ah, esse aqui, só no centro, a concentração dele, de vitelo. Então, esse aqui é o centrolécito. Preciso que você estude mais isso através dos exercícios. Ah, nem que seja um exemplo de cada indivíduo, tá? Aqui o oligolécito, os animais, os mamíferos, os heterolécitos. Coloca aí um bom exemplo, tem anfíbios aqui também. Olha só, telolécito, as aves. Centrolécito, os insetos. Vamos fazer ele segmentar? Olha, se tudo isso aqui tem vitelo, eu já sei que ele é do tipo holo. Holo significa vitelo bem distribuído. Holo. Tá? Aqui eu já sei que só tem uma parte e a outra não tem. Então é mero. Mero de metade, uma parte. Ou parcial, futuramente chama o termo parcial. Então aqui, ó, mero. Mero. Ah, Rosângela, não entendi não. Holo significa o que, na verdade? Total. Mesmo que total. Beleza? Todas as áreas têm. E mero, parcial. Mero, parcial. Mas por que eu tenho que dizer os dois nomes? Porque é assim que aparece, galera, nomes diferentes. Parcial. E aí eu não sei como é que vai aparecer lá, então toma os dois. Vou dividir agora. Segmentei. Olha só que massa. Esse daqui dividiu. Todas as áreas preenchidas pelas células novinhas, que foram 24 horas, 48 horas. Olha aqui o embrião, você um dia foi assim, tá? 24, 48 e por aí vai. O nome dado a essas células do nosso embriãozinho, olha o embriãozinho, isso aqui é chamado, olha. Olha lá, micrômeros, nós vamos ter micrômeros e macrômeros aqui, tá? Olha aqui, vem pra cá. Vamos dividir isso aqui logo. No nosso tempo, dividir, vou botar a reticência aqui. Uma célula, duas. Olha lá, duas célulazinhas. Duas célulazinhas embrionárias. Agora mais quatro. Mais duas aqui. Uma, duas, três, quatro. Quatro células, olha. Bem divididinha, pronto. Viram que nós temos tamanhos diferentes aqui? Essas célulazinhas embrionárias. Olha só, esse aqui é um micrômero. Micrômero. Por que micrômero? Porque a célula está pequenininha. Já essa daqui, macrômero. Macrômero. Tá? Vamos dividir aqui nessa parte do telolécito e o centrolécito. Somente aonde vai ocorrer as divisões. Somente na área, essa área aqui, que a gente chama de cicatrícula. Só essa área aqui, ó. Cicatrícula ou disco germinativo. Disco germinativo. Onde é que ocorrem as divisões? Lá na cicatrícula 2 e 2. Ô, professora, e tem um nome específico para essas células embrionárias? Galera, ela é conhecida por blastômeros. Vou botar aqui mesmo. Cada uma dessas daqui, olha, blastômeros.
Então, nós temos aqui blastômeros, micrômeros, pastômeros, macrômeros, blastômeros. Eles vão aparecendo a cada 24 horas. Somente ali na cicatrícula. E nesse daqui, esse aqui tem uma modificaçãozinha, tá? Olha só. Os núcleos e o vitelo, eles mudam de posição para poder concretizar as divisões embrionárias. Olha só. Ele vem para cá, os núcleos, e entram em multiplicação, ó. E o vitelo fica no meio. Mais adiante, olha, não concluiu ainda, tá? Vai se dividir agora. Ó. Lembra dos núcleos lá nas extremidades? O vitelo agora vai promover as divisórias, quer dizer, a parte da membrana plasmática, as divisórias entre as células. Olha só, pronto. Agora tem o blastômerozinhos, células embrionáriazinhas ali, ó. Beleza? Então, observe. As divisões, elas são diferenciadas e merecem nomes também diferenciados. E isso vai acontecer em seres vivos diferenciados, tá? Essa daqui é holo total, toda a área. Mas eu percebo que esse total é diferente um do outro. Essa daqui, ela vai ser chamada de total igual. Por que igual? Blastômeros com mesmo tamanho. Essa daqui, total desigual. Ou seja, blastômeros com tamanhos diferentes. Essa, meroblástica ou holoblástica, meroblástica ou parcial, mais discoidal. Meroblástica discoidal. Meroblástica, só que discoidal. Discoidal. Essa daqui, meroblástica superficial. Superficial, beleza? E aqui, ó, só para completar aqui, você coloca, por favor, holoblástica. Então, holoblástica igual, holoblástica desigual. Beleza, gente? Na próxima videoaula, nós vamos, a partir de um zigoto, vamos dar continuação e formar o embriãozinho. Beijo, até a próxima aula.